Então, esses números racionais, eles podem ser representados dessa forma aqui, ó. Eu tenho esse símbolo Q, que significa o quê? Ele significa que eu tenho um número, o A, então no lugar do A tem um número, e no lugar do B tem outro número. E eles formam uma fração, tá? Eles vão formar uma fração, aonde o A pertence aos números inteiros e o B pertence aos números inteiros, exceto zero. Porque uma fração nunca pode ter um número embaixo como zero, tá? Então ele nunca pode ser igual a zero, tudo bem? Aqui a gente tem os números, tá? Os números, aqui no meio a gente tem os números naturais, que é aqueles que a gente já conhece, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois a gente tem os números inteiros, que são os números negativos, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante. Depois a gente tem o quê? A gente tem o quê? A gente tem os números racionais, aí a gente tem os números racionais infinitos, que tem essa reticência aqui, e a gente tem os finitos, que é esse caso aqui do 0,8. Ele acaba em 0,8, então ele é finito, tá? Prosseguindo. A fração, especificamente da fração, que é um número racional também. A fração é uma representação de alguma coisa em partes, então quando eu divido alguma coisa em partes, eu vou representar isso em fração. Essas partes divididas são divididas em partes iguais, tá? Em partes exatamente iguais, tá? Uma fração representa a divisão, então aonde o numerador divide o denominador, que é o número que está embaixo, e a fração é o número racional. Então, olha lá, significado de fração. Significado de fração. Ação de quebrar, de partir uma coisa, parte de um todo, uma fração de pão. Então, quando eu divido alguma coisa em partes. Só que eu divido uma coisa em partes exatamente iguais, tá? Tem que ser partes exatamente iguais. Numa fração, a gente tem o número que está em cima chama-se numerador e o número que está embaixo chama-se denominador. A gente tem que lembrar desses nomes. Para quê? Ao momento que a gente lembre desses nomes, e ele vai ser falado muitas vezes, tá? E aí você tem que lembrar desses nomes também, tá? Então, a gente tem alguns tipos de fração. A gente tem alguns tipos de frações. A gente tem frações próprias, impróprias, e a gente vai ver alguns tipos dessas frações, tá? Toda fração que for considerada própria deverá ser sempre menor que o número inteiro, ou seja, seu numerador é menor que o seu denominador. Então, toda vez que eu tiver uma fração própria, vai acontecer essa situação. Olha ali, o número que está em cima, ele vai ser menor do que o número que está embaixo. Então, essas são as frações próprias. Por quê? Porque eu tenho menos que uma parte inteira, tá? Outra fração própria é essa também. O número 1 é menor do que 8. Então, eu tenho uma fração própria. Porque o número que está em cima, que a gente chama de numerador, ele é menor do que o número que está embaixo, que é o denominador, tá? Então, a gente tem que verificar essa situação, ok? Das frações próprias e impróprias. Nesse caso, só as próprias, que são quando o numerador ele é menor do que o número que está embaixo, tá?
e a fração imprópria. A fração imprópria, ok? A fração imprópria são as frações quando o número que está em cima, que a gente chama de numerador, ele é maior que o número que está embaixo. Então, isso é uma fração imprópria. Então, isso é uma fração imprópria, quando o número de cima ele é maior do que o número que está embaixo. Só que a gente tem uns casos de frações impróprias. Tá vendo que todos os números que estão em cima, eles são maiores do que o que estão embaixo. Aí, nessa situação, eu tenho frações impróprias. O que significa isso, frações impróprias? Significa que elas não devem ser escritas desse jeito. Ela não deve ser escrita desse jeito. Okay? Ela vai ser escrita de outra forma. A gente tem que transformar essas frações. Toda vez que eu tenho uma fração imprópria, eu vou transformar essas frações impróprias para frações próprias. E eu já sei que toda vez que eu tenho uma fração imprópria, eu tenho mais do que um inteiro. Eu tenho um inteiro. Eu tenho certeza. Eu tenho mais do que um inteiro, tá? Eu tenho mais do que um inteiro, só que eu tenho uma parte fracionária. Eu tenho um inteiro e mais um pouco, como se eu tivesse comido uma pizza e um pouco. Ou um pacote de bolacha inteiro e mais um pouco, tá? Então, ó, quando eu tenho isso, eu vou escrever um número misto, ou uma fração mista. Quando eu tenho uma fração imprópria, eu vou transformar isso em um número misto e uma fração mista, tá? Que compõe de uma parte inteira e de uma parte fracionária, tá? Então, aqui, ó, é uma fração imprópria. Essa fração imprópria aqui, ó, é 13 sobre 5. 13 quintos, tá? Então, eu tenho 13 quintos. O que aconteceu? Eu tenho um objeto que eu dividi em 5 partes, só que eu utilizei 13. Então, isso quer dizer, se ele foi dividido em 5 partes e eu utilizei 13, eu utilizei mais do que um inteiro, tá? Então, quer dizer, ó, eu peguei, ó, um objeto dividido em 5 partes, pintei as 5 partes, deu 5. Outro objeto dividido em 5 partes, tá? Pintei as 5 partes. E aí eu peguei outro objeto dividido em 5 partes, tá? E pintei 3. Por que eu só pintei 3? Eu pintei 3 porque, ó, 5 mais 5 vai dar 10. Mais 3 vai dar os 13. Os 13 que estão aqui em cima, tá? Ficou claro isso? Porque eu pintei 10 e esses 3 aqui. Pintei 13 pedaços. Cada um tinha 5 partes. Então, isso quer dizer que, ó, eu pintei um inteiro, ó. Eu pintei 5 partes das 5 que existia. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu pintei 5 partes das 5 que existia. Formou 1. Aqui eu só pintei 3 partes das 5, tá? Das 5. Então, o que aconteceu? Eu tenho 2 inteiros, ou seja, eu pintei 2 objetos inteiros, e pintei mais 3 quintos. Então, eu somei aqui 2 mais 3 quintos. O que eu tenho? 2 inteiros e 3 quintos. Eu transformei a minha fração imprópria, que era 13 quintos, em 2 inteiros e 3 quintos, que é uma fração própria. Então, toda vez que eu tiver uma fração imprópria, eu irei transformar essa fração em uma fração própria. Tudo bem, pessoal? Entenderam como eu saí de uma fração imprópria e transformei para um número misto, uma fração mista? Ficou claro? Continuando. Então, eu tinha uma fração imprópria e transformei numa fração mista. Então, vamos lá. Aí eu tenho as frações aparentes.
Uma fração aparente também é o quê? Uma fração aparente também é o quê? É uma fração imprópria. Por quê? Ela parece uma fração, mas eu consigo transformar ela muito fácil. Então, uma fração aparente é um tipo de fração imprópria que eu consigo transformar. Por quê? Porque toda vez que eu fizer a divisão entre o meu numerador e o denominador, vai dar um número inteiro, um número exato, uma resposta correta. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha lá. 6 sobre 2, ou 6 meios, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 3 inteiros. Eu peguei o quê? Um objeto, dividi em duas partes, peguei outro objeto e dividi em duas partes, peguei outro objeto e dividi em duas partes. E eu pintei todas as partes. Quando eu pinto, todas as partes, o que vai acontecer? Me mostra que eu usei 3 inteiros. Entenderam que essa fração aparente? E ela dá 3, porque se eu fizesse 6 dividido por 2, vai dar 3, tá? 6 dividido por 2 vai dar 3. Exatamente o que acontece, tá? Quando eu tenho uma fração aparente, ela vai se tornar em um número inteiro. É só eu pegar e dividir o número que está em cima pelo número que está embaixo. Aqui é outro caso. Eu tinha 2 objetos divididos em 4 partes e usei 8. Ou seja, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, o que acontece? E aí eu faço essa divisão e eu chego num número inteiro. Então, toda vez que eu tenho uma fração aparente, eu consigo transformar, através da divisão, isso em um número inteiro. Tudo bem, gente? Ficou claro? Fração aparente? Então, fração equivalente. Agora, fração equivalente é quando eu tenho uma equivalência entre elas. Ou seja, elas se apresentam diferente, mas o que acontece? Ela tem o mesmo valor. Ela tem o mesmo, vale a mesma coisa, a mesma quantidade. É a mesma coisa eu pensar, eu tenho 20 reais, seria uma nota de 20 reais. Eu tenho duas notas de 10, eu também tenho 20 reais. Se apresentam de forma diferente, mas têm o mesmo valor, tá? As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam a mesma quantidade. Então, eu tenho diferentes frações, mas no final das contas, ela representa a mesma quantidade. Olha ali. Essa situação, eu tenho uma fração que é um quarto, eu tenho um quarto, e eu tenho outra fração que é 2 oitavos. Mas se eu olhar para a minha área pintada, ela não é exatamente igual? A minha área pintada é exatamente igual. Então, isso é uma fração equivalente. Por quê? Um quarto é uma das frações, e 2 oitavos é outra fração. Essas são frações equivalentes. Por quê? Porque se eu observar a minha área pintada, tem o mesmo tamanho essa área pintada. Então é isso que eu tenho que observar. A área que eu pintei é a mesma, só que a representação das frações são diferentes. Então eu tenho representações diferentes, mas o valor é o mesmo. Então isso chama-se frações equivalentes, tá? São frações equivalentes. E aí, como que eu chego através de uma fração equivalente? Olha o que eu podia ter feito para pensar nessa fração equivalente. Eu poderia ter multiplicado tanto o numerador quanto o denominador por 2. Porque se eu fizer 1 vezes 2, vai dar 2, da outra fração aqui, ó. Tá? Da outra fração aqui. Se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8, que é a minha outra fração aqui. Então, para descobrir frações equivalentes, eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou achar uma fração equivalente. Ou se eu dividir também. Porque se eu tivesse pegado 2 dividido por 2, ia resultar em 1. Se eu tivesse pegado 8 e dividido por 2, ia resultar em 4. Então, para me achar frações equivalentes, eu posso multiplicar ou dividir. Mas quem? Numerador e denominador
pelo mesmo número, não por número diferente. Tá? Então a gente vai multiplicar por números iguais, numerador e denominador, tá? A outra situação, situações, o que acontece? Eu tenho uma fração, 1/2, ou a metade, 2/4 e 3/6. As três são frações equivalentes. Por que elas são frações equivalentes? O que acontece? A parte pintada é exatamente a mesma. A parte pintada é exatamente a mesma. A fração equivalente, ela tem essa semelhança, essa característica de serem frações diferentes ou, quando isso acontece, elas são frações totalmente diferentes, mas na hora de dar representação, ela pintou a mesma área, ela vale a mesma coisa, tá? Ela vai valer a mesma coisa. Então, o que acontece? Então, eu tenho a primeira fração, que é 1/2, ou metade, e ela pintou metade do meu círculo. Eu tenho 2/4, que eu dividi em 4 partes e utilizei 2. Pintou metade do círculo também. E aí o que acontece? Eu tenho a outra fração equivalente também, ok? A outra fração equivalente é 3/6. Eu dividi em 6 partes e utilizei 3. Eu utilizei metade também. Então, isso que determina uma fração equivalente. Quando as frações são diferentes, mas ela vale a mesma coisa. Na hora que eu pintei ou na hora que eu utilizei, tem o mesmo valor. Tudo bem? Frações equivalentes, vocês entenderam? Frações equivalentes? Agora a gente vai rapidinho fazer uma simulação, tá? A gente vai para outro local, fazer uma simulação que eu quero mostrar para vocês, tá? E deixa eu só abrindo. Então a gente vai lá fazer uma simulação de fração. Todo mundo tá vendo o PET colorado? Isso é um PET colorado, ele faz simulações de várias áreas. A gente vai fazer simulações de fração agora, rapidinho, porque a gente perdeu um pouco de tempo, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Aqui eu vou representar a fração, ó. Ó, aqui eu tenho um inteiro. Tá? 1/1 vai dar um inteiro. Metade, ó. 1/3. Se eu quiser, ó, colocar, ó, 2/3, representando as frações, tá? 3/3, pintei todas, ó. E aí eu posso, ó, em 8 partes. Utilizei das 8 partes 3. Ó. Mas agora a gente vai para esta situação aqui, ó, do bolo. Okay? A situação do bolo. Eu dividi o bolo em 8 partes. E, ó, conforme eu vou colocar, ó, tenho as 8 partes. Olha quanto sobrou do bolo. Comi uma parte. Conforme eu comi.
uma parte. Aí, metade do bolo. 4/8 significa que eu comi metade desse bolo. Quando eu tenho 4/8, vai ficar essa fração aí. Eu tenho 4/8. Eu comi metade do bolo. A gente tem essa situação também, ó. Eu tenho... Deixa eu só diminuir aqui, ó. Eu tenho um cilindro e eu vou preencher ele. Ó, dividir em 3 partes, enchi uma parte. Enchi 2 partes, enchi as 3 partes. Ou seja, enchi como se fosse um copo, enchi o copo por inteiro. Eu dividi em 3 partes. Aqui, ó. Em 4 partes. 3/4, ó, tá vendo? 3/4 é até aqui que eu encho. Vou te dizer, 1, 2, 3 partes. Faltou só uma. E aí eu posso encher a outra parte. O que pode acontecer também? Eu tenho 2. Não está aparecendo? Tá. Ele não trocou sozinho. Vou trocar agora, tá? Só um minutinho. E aí, agora vocês estão vendo? Tá. Então, vou voltar do começo. Aqui a gente tem o simulador, tá? Aqui, ó, ele está me mostrando que eu tenho 4/4. Então, pintei 4 partes, todas as partes. Aí eu posso, ó, 3. Então, aqui está me mostrando como eu tenho a construção geométrica ou do desenho e a fração que eu tenho, tá? Então, aqui eu posso ir montando, ó, e montando as frações e vendo a representação que ela tem. Posso dividir em 8 partes, ó, e utilizar 4 partes. Das 8, eu usei metade da fração, que é a mesma coisa de que 1/2, ou a metade, tá? Aí a gente vai para essa daqui, essa situação aqui, ó, aonde? Olha lá, eu tenho o meu copo, ele está vazio, ok? Se eu preencher uma parte, ele fica até aqui, até essa parte aqui, ó, das 4, tá? Até as 4 dessas partes aqui, 1/4. Se eu colocar 2/4, é a metade, tá? Aqui está representado por 2/4, mas também poderia ser sobre 1/2, tá? 1/2. E aqui, ó, 3 partes, 3 das 4. E aqui o copo por inteiro. Aqui já a representação de fração mista. Lembra das frações impróprias que eu disse? As frações impróprias que eu disse? As frações impróprias. Ó, aqui é uma fração imprópria. O número de cima, que é o 5, ele é maior que o de baixo. Ou seja, eu usei... Por isso que ela é imprópria, porque eu deveria escrever 1/4. Essa seria a escrita correta. Porque aqui eu tenho 1 inteiro e mais um pedaço desses 4. Aqui, ó, eu tenho 2 inteiros. Tá vendo? 2 inteiros. Aqui é uma fração aparente. Por que é uma fração aparente? Porque eu consigo dividir. 8 dividido por 4 vai dar 2 inteiros. Tá? Então, eu consigo representar as minhas frações aqui. Tá? Eu posso colocar 3, ó. Aqui seria 2 inteiros. Essa fração 10/4 é uma fração imprópria. Se eu for transformar em uma fração mista, ela vai ficar 2 inteiros e 2/4. 2 inteiros e 2/4, tá? Transformando em uma fração mista. O pedaço do bolo também, ó. Tem um bolo dividido em 4 pedaços. Vamos dividir ele em 8 pedaços. Eu dividi ele em 8 pedaços. Aqui me resta 4 pedaços. Opa, vamos fazer o contrário. Eu tenho o meu bolo inteiro. Se eu comer uma parte, sobra 7 das 8 partes. Comer mais uma, sobra 6 das 8 partes. Comer mais uma, vai ser 5 das 8 partes. E o 4 é a metade. Foi o bolo inteiro, tá?
Agora, o último aqui. Aqui, ó, eu tenho o quê? Deixa eu diminuir. Aqui, eu tenho o quê? A minha fração, ó, aqui é a minha fração 1/5. Tá? Essa fração representada numa reta numérica, eu peguei e dividi do 0 até o 5, porque é uma fração própria. Então, vale menos do que 1. Então, ele está entre o 0 e 1. Ele está entre o 0 e 1 porque é uma fração própria. Toda fração própria, quando eu dividir, vai estar menos, vai ser menor do que 1, tá? E ele andou só uma parte, ó. Dividi em 5 partes, tá vendo aqui, ó? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Dividi em 5 partes. Eu dividi em 5 partes, o que acontece? Eu usei uma parte. Então, isso está aqui. Se eu tivesse utilizado 2 partes, ó para onde que andaria. Ó, 3 partes, 3/5. Aonde que estaria, ó? Tá vendo aqui? 1, 2, na terceira linha. Andado 4 partes, tá? E eu também poderia fazer assim, ó, em 8 partes. Se eu tiver no meio, exatamente no meio, ó, 4/8, ele tá exatamente no meio, ó. Eu tenho 3 para lá e 3 para cá. Por quê? Porque não é metade, eu dividi no meio, tá? Então, eu dividi exatamente no meio. Então, eu posso colocar uma fração numa reta numérica. E aí eu tenho que pensar que eu tenho que distribuir essa reta numérica de forma quantas partes estão divididas. O que você geralmente vai encontrar dividido por 10 partes é o comum. Então, eu divido por 10 partes aqui e vejo onde que ela está. E aí, para ficar mais fácil, o que eu faço aqui? Eu transformo essa fração. Posso transformar essa fração em decimal. Ou também posso simplificar ela. Se eu simplificar ela aqui, é dividir por 2. Tá? Na verdade, dá para dividir por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. Vai dar metade. 1 sobre 2. 1 sobre 2 é exatamente na metade. Tá? Tudo bem com a simulação? Tudo bem como ver aonde está essas frações, como representar essas frações? Tá? Conseguiu perceber? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos prosseguir. A gente vai voltar para lá. Na apresentação, acho que eu vou ter que trocar de novo, porque ela não vai. Tá, então agora a gente vai. Deixa eu só achar aqui outro. Então a gente viu a simulação do PET coordenado para facilitar o entendimento. Agora a gente vai ver os decimais. Os decimais. Então, os números decimais são aqueles números que eu estou expresso com vírgula, tá? Porque tem uma parte inteira, geralmente tem uma parte inteira e uma parte decimal, ou seja, uma parte menor do que 1. Essa parte decimal sempre é menor do que 1, tá? Ela sempre é menor do que 1. Então, a gente pode perceber que a gente vai ter a parte inteira, que a gente já conhecia, tá? Aqui tem o número 1423, esse 1423 é o número inteiro. E a gente tem a parte do 589, que é a parte decimal, ou seja, a parte menor do que 1. São partes menores do que 1, tá? Na parte inteira eu tenho unidade milhar, eu tenho centena, dezena e as unidades.
Na parte decimal eu tenho os décimos, tá? Os centésimos e os milésimos. Tá? Então aí eu tenho 1423 e 589 milésimos. Tá? Então eu tenho que lembrar que eu tenho uma parte inteira e uma parte que é menor que 1. Essa é a parte decimal, tá? Então eu preciso ter essa definição da parte inteira com a parte decimal. Que a parte inteira é maior que 1 e a parte decimal é menor do que 1. Tudo bem? Os números racionais na reta numérica, tá? Então eu posso colocar esses números racionais, as frações e os decimais dentro de uma reta numérica. Eu preciso, geralmente, observar aonde eu vou colocar. E, geralmente, é mais fácil transformar tudo em decimal para colocar. E a gente tem uma reta numérica, tá? E a gente vai olhar os mais fáceis de a gente observar. Por exemplo, por exemplo, esse... é, vamos ver esse daqui. 1/2 positivo é o quê? O que que é? É metade. 0,5. Se eu pensar 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 está entre o 0 e 1. Entrar entre 0 e 1, na metade. Olha onde que ele ficou. Tá? Esse 3,5 aqui, ó. 3,5 positivo. Ele está na metade, porque tem 5 ali. 0,5 é 3,5. Então ele está entre o 3 e o 4. Exatamente na metade. Entre o 3 e o 4. Tá? Tá? E depois o que, que acontece? Os outros números é a mesma coisa. Eu vou verificando aonde ele está. O que é mais fácil? Geralmente transformar ele em decimal. Como eu transformo em decimal? Multiplicar o número que está em cima pelo número que está embaixo. Tá? E aí eu consigo achar ele na reta numérica. Relembrando essa situação que a gente já viu, de frações, operações adição e subtração com frações, eu tenho que lembrar que toda vez que eu tenho uma fração, se o denominador é igual, eu posso somar. Se ele é diferente, eu tenho que tirar o MC para conseguir continuar essa minha operação. Então, aqui, ó, o MC de 3 e 2 é 6. Aí eu peguei o 6, dividi por 3, que deu 2, e multipliquei por 2, que deu 4. Eu coloquei aqui. Depois eu peguei esse 6, dividi por 2, que deu 3, multipliquei por 1, que deu 3. Mantive o 6 e somei os números de cima. 4 mais 3, 7. Ou seja, ficou 7 sextos. 7 sextos é uma fração imprópria, ou seja, eu tenho que transformar ela em uma fração mista. Então isso quer dizer que eu tenho uma parte inteira, porque 6 sextos é uma parte inteira. Desses 6 sextos, para chegar no 7, faltou 1, que é 1 sexto. Tudo bem? Então o que a gente precisa saber? A gente precisa tirar dessa fração imprópria, a gente vai transformar numa fração própria, que é mista. Nesse caso aqui, ela vai ser mista. Por quê? Porque esse 7 indica que eu usei mais de um inteiro. Porque 6 sextos é o quê? É uma parte inteira. 6 sextos é uma parte inteira. Passou um desses 6 sextos. Então eu vou ter 1 sexto. Tá? Eu tenho um inteiro, 1 sexto. Essa é a minha fração mista. Eu transformei minha fração imprópria para uma fração mista. Agora, o que, que acontece? Aqui também eu tenho uma fração. Eu tenho uma fração mista.
E toda fração mista é o final, é quando a gente chega no final. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que subtrair uma fração de denominadores diferentes. Se são denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MC. O MC de 4 e 2 é 4. E aí, o que acontece? Eu vou pegar 4 dividido por 2, desculpa, 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 3, que está aqui, vai manter o 3. O 4 dividido por 2, o 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí eu vou o quê? Multiplicar por 5, que vai dar 10. O sinal de negativo eu mantenho. Aí, 3 menos 10 vai dar menos 7 quartos, porque o 4 eu mantenho, tá? O 4 eu mantenho. Eu tenho a mesma situação. O 7 que está em cima ele é maior do que o número que está embaixo, que é o denominador. Eu tenho uma fração imprópria e eu vou transformar em uma fração mista. Como eu vou transformar em uma fração mista? Eu sei que para mim ter um inteiro, eu tenho que utilizar 4 partes inteiras. Eu utilizei mais de 4 partes, eu utilizei 7. Quantas a mais eu utilizei? 3 a mais eu utilizei. Então eu tenho um inteiro e 3 partes a mais que eu utilizei. Aí ficou 3, ficou um inteiro, 3 quartos, tá? Então essa é a situação que a gente tem. A gente tem a soma de frações, tá? Quando a gente tem frações para somar, a gente percebe que às vezes pode dar a situação de dar um número, uma fração imprópria, e a gente transforma em número misto. No decimal é a mesma coisa. No decimal eu tenho que prestar atenção, que quando eu faço adição e subtração de decimal, eu tenho que ficar vírgula, vírgula embaixo de vírgula. Quando eu montar a minha conta, a vírgula vai ficar embaixo de vírgula, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo, que a gente não vai passar, mas são de denominadores iguais. Quando o denominador já é igual, o que acontece? É só fazer a soma, tá? Então eu faço a soma e aí já está tudo certo, porque eu não preciso transformar os denominadores, porque eles já são iguais. E aqui é a forma de montar uma adição e uma subtração com decimais. Então tem que estar bem atento que a vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Sempre a vírgula embaixo de vírgula. Ah, faltou número, porque, por exemplo, aqui poderia ser 16,9. Faltou o número, eu acrescento zero, tá? E aí eu resolvo do mesmo jeito, que eu já resolvo uma conta de adição e subtração. Mas sempre vírgula embaixo de vírgula, tá? Por quê? Porque a vírgula vai definir qual é a parte inteira e qual a parte decimal. Então eu só vou conseguir somar e subtrair parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal. Eu não posso misturar. Então, por isso que a vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Porque, por exemplo, aqui é 50,35. 50 é a minha parte inteira. 35 é a minha parte decimal. Aqui embaixo eu tenho 16. 16 é a minha parte inteira e 90 é a minha parte decimal. Ou seja, eu somo parte decimal com parte decimal e parte inteira com parte inteira. Não pode fazer misturar essas situações. Tudo bem, gente? Recordando essa edição, porque eu já passei isso, tá? Tudo bem? Relembraram? Depois a gente vai ter multiplicação e divisão. Então, multiplicação. Multiplicação, quando eu só vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 2 vezes 3, 5. 5 vezes 4, 20. Aqui, o que aconteceu? Eu simplifiquei a minha fração. O que é simplificar? É diminuir ao máximo a minha fração, até chegar na minha fração irredutível. O que eu fiz para chegar nessa fração irredutível, na menor possível? Eu peguei o 5 e dividi por 5. Por que eu dividi por 5? Porque o 20 também tem na tabuada do 20. Quando eu vou simplificar, o meu numerador e denominador só pode ser dividido por um número que divida os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, o 5 divide tanto o número 5 quanto o número 20. Então, ele divide os dois. Então, eu peguei e fiz 5 dividido por 5, deu 1. E 20 dividido por 5, deu 4. Então, minha fração irredutível é 1/4, tá? Na minha divisão, o que acontece quando eu tenho divisão de frações? Eu vou ter que transformar. O que eu vou transformar? A minha primeira fração eu vou copiar. A divisão vai virar uma multiplicação. E a minha segunda fração eu vou inverter. Olha lá, que o 5 veio para cima e o 2 foi para baixo. Aí eu vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 5, 5. 2 vezes
Desculpa, 2 vezes 3, 6, tá? Aqui deu uma fração própria, tá vendo que o número de cima, as duas são próprias, tá vendo que o número de cima é menor do que o de baixo, tá? Na multiplicação e na divisão, com números decimais, eu tenho que se atentar novamente à vírgula. Só que agora é diferente da adição e subtração. Diferente por quê? Porque na multiplicação, eu faço essa multiplicação sem pensar na minha vírgula. Eu faço a multiplicação como se não existisse vírgula. Depois que eu terminei essa multiplicação, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas algarismos ou quantas casas tinha depois da vírgula. Nesse caso, tinha 2 e do outro lado tinha 1. Então, no total, tinha 3. Por isso que ficou, ó, 3 números depois da vírgula. Por conta dessa situação aqui, que aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 1. Somando os dois vai dar 3. E aqui vai manter os 3 números depois da vírgula. E na divisão, antes de eu começar a operação. Na multiplicação é no final, depois que eu terminei. Na divisão eu tenho que igualar, pensar nessas vírgulas antes de começar essa minha divisão. Então, olha lá a multiplicação. Na multiplicação, resolvi a multiplicação, tá? E depois eu contei. Aqui tem 2 casas, 2 algarismos depois da vírgula, e aqui eu tenho 1 algarismo depois da vírgula. Lá embaixo ficou o quê? Exatamente 3 algarismos depois da vírgula. Essa situação também aqui, ó. Eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, e embaixo eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. No total, eu tenho 6 algarismos depois da vírgula. Então, o que acontece? Eu tenho que ter 6 casas ou 6 algarismos depois da vírgula. Mesmo que eu não tenha, minha multiplicação não tenha dado todos esses números, eu vou completar até chegar aos 6 números e aí eu coloco a vírgula. Como não tem nada, nenhum número, aí eu acrescento 0. A multiplicação recordou, gente? A multiplicação tudo bem? Sim, a multiplicação sim. Então, a divisão. A divisão eu tenho que pensar antes. Como na multiplicação eu pensei depois, no final da conta, na divisão eu tenho que pensar antes. Olha aqui, aqui eu tinha 5,2 dividido por 2. Eu tinha aqui um número depois da vírgula, um algarismo depois da vírgula, e aqui eu não tinha nenhum. O que tem que acontecer? Eu tenho que igualar a mesma quantidade de algarismo que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro a mesma quantidade. Que número que eu posso colocar? O zero. Eu vou acrescentar com zero. Então, eu coloquei uma vírgula e acrescentei um zero. Eu tenho um algarismo depois da vírgula aqui, e eu tenho um algarismo depois da vírgula do outro lado também, dos dois lados. E aí, o que eu faço? Agora eu vou esquecer dessa minha vírgula e fazer a divisão. Então, na verdade, eu vou fazer 52 dividido por 20, tá? Essa vai ser minha divisão. Mas eu só posso fazer essa divisão primeiro igualando a quantidade de casas depois da vírgula, dos dois lados. Tanto fora da chave quanto dentro da chave. E aí eu faço a divisão dos números que der sem a vírgula, que no caso ficou 52 e 20. E aí eu faço a divisão normal, tá? Tudo bem a divisão? Recordaram a divisão? Recordaram, pessoal, a divisão? Tudo bem? Ou ainda ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, essa parte é para recordar, tá? Recordar algumas coisas que a gente aprendeu. Esse eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês aprenderam, mas vamos tentar de uma forma rápida, porque não é o objetivo total da aula esse daqui, tá? A gente está chegando ao fim, mais ou menos, que a gente tem um pouco ainda. Que seria potenciações e radiciações fazendo dos números racionais. Então, uma potência, a gente lembra que uma potência é um número, eu vou ter um número que tem a base e tem o expoente. A base é o número que se repete e o expoente é quantas vezes se repete. Nesse caso aqui, eu tinha 1 sobre 2 elevado ao cubo. Ou seja, eu vou pegar 1 sobre 2 e vou repetir 3 vezes e vou multiplicar essas 3 vezes. Então, eu fiz aqui 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E aí eu coloquei 1 aqui em cima. Embaixo eu fiz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a minha resposta é de 1 sobre 2, ou meio elevado ao cubo, vai ser 1 sobre 8, 1 oitavo. Tudo bem? Na minha radiciação,
ou na minha raiz quadrada aqui embaixo, eu vou tirar a raiz daquilo que eu conseguir. Eu vou tirar a raiz aqui, ó, do 16, porque a raiz de 16 é o quê? É 4, porque 4 vezes 4 vai dar 4, ó. Mantive o 4 aqui, ó. O traço de fração. E aí a minha raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. E aí, ó, mantive o 5 aqui, ó. Então, são duas possibilidades de como eu posso fazer a potência e a radiciação com números racionais, com frações, tá? Agora, com o decimal, é um pouquinho... a gente preste bem atenção no que eu vou dizer. Tá vendo aqui? Eu tenho 0,7 ao quadrado, tá? 0,7 ao quadrado. Ou seja, eu vou fazer 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Aqui eu tinha uma casa depois da vírgula. Dobrou a quantidade de casas depois da vírgula, tá? Ficou duas casas depois da vírgula. E eu acrescentei o zero para ficar duas casas depois da vírgula. Tudo bem? O que eu fiz? Eu peguei, era 0,7 ao quadrado. Eu peguei 7, elevei ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Coloquei 49. E aí, era uma casa depois da vírgula. Como está ao quadrado, dobrou a quantidade. Dobrou a quantidade de casas depois da vírgula. Então, ficou duas casas depois da vírgula, tá? E aí, acrescentei o zero, porque era um número decimal, então ele vai continuar sendo um número decimal. Embaixo eu tenho 0,11 ao quadrado. 0,11 ao quadrado, eu pensei, 11 ao quadrado, 11 vezes 11 é 121. Coloquei 121, tá? Aqui era duas casas depois da vírgula, eu dobrei a quantidade de casas depois da vírgula. Foi para 4 casas depois da vírgula. Então aqui, ó, 4 casas depois da vírgula, eu só tinha 121, acrescentei o zero, a vírgula, como não tinha nenhuma parte inteira, coloquei o zero. A potenciação com números decimais, deu para entender mais ou menos? Pessoal que está aí participando, ouvindo, deu para entender como que eu consigo fazer? Agora, a minha radiciação. Você pode fazer do jeito, Lucas, do jeito mais difícil, né? Que é fazer 0,11 vezes 0,11, que é a multiplicação anterior, vai chegar na mesma resposta. Você pode pensar nesse raciocínio lógico, tá? 11 vezes 11 vai dar 121. Coloquei 121. Eram duas casas decimais, vai dobrar as casas decimais. Ficou 4 casas decimais. Por isso que tem um zerinho a mais aqui, ó. Ficou 4 casas decimais. Depois eu coloquei a vírgula. E não pode ficar sem número aqui. Como não tem parte inteira, eu coloquei o zero. Tá? A minha radiciação é a mesma situação. Eu preciso descobrir o número vezes ele mesmo que dê o que está dentro da minha raiz. Nesse caso, eu tenho uma raiz aqui, ó. A raiz quadrada de 0,04. A raiz quadrada de 0,04 é 0,2. Por quê? Se eu multiplicar 0,2 vezes 0,2, vai dar 0,04. Por quê? Olha lá, lembrando que levando ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é o que está aqui. Tá? É o oposto que eu fiz em cima, tá? 2 vezes 2, 4. Tinha-se uma casa depois da vírgula. Vai ser duas casas depois da vírgula. Tá? Essa é a mesma situação. 0,25. Qual a raiz quadrada de 0,25? Raiz quadrada de 25 é 5. Tudo bem? Aqui tem duas casas depois da vírgula. Então, ó, aqui era uma casa, dobrou. Duas casas depois da vírgula. Acrescentei a vírgula e zero. Fiz o oposto, pensando na situação oposta. Essa aqui é um pouquinho mais diferente. Eu tenho a raiz cúbica de 0,027. O que isso acontece? Eu tenho que ter um número vezes ele mesmo, depois eu vou multiplicar ele de novo, a resposta por ele de novo,
para dar o número que está dentro. Então, a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Tá? Como aqui é cúbica, aonde eu tinha um número, vai virar 3 casas decimais, tá? Essa é a diferença. 3 casas decimais. Tá? Isso vocês podem pensar depois, olhar algumas coisas na internet. Não tem exercício sobre isso. Isso é só a título de curiosidade para vocês entenderem por quê. Porque lá no sexto ano vocês não viram tanto potenciação e radiação como deveria ter visto, tá? Porque isso é matéria de sexto, tudo bem? Mas só para vocês lembrarem. Não se preocupe que isso não será cobrado nas atividades. Que é outra forma de fazer, ó, a minha fração, a minha potência de frações, tá? Eu coloquei aqui, ó, só tirei, ó, 4 elevado ao quadrado dá 16, porque 4 vezes 4 é 16, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, aqui, ó, e outra situação. E da raiz também, ó. Eu posso tirar, ó, colocar raiz em cima e raiz embaixo. E aqui é outra situação embaixo, ó. Eu tenho 1,44, eu transformei, tirei a vírgula, coloquei 144 em cima, tirei a vírgula e coloquei o número 100 embaixo. Por que o número 100? Porque toda vez que eu quero transformar uma decimal em fração, o que eu faço para ficar fácil? Eu pego e coloco o número que eu tenho, o mesmo número que eu tenho, sem a vírgula, e embaixo o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 e quantas casas eu tinha depois da vírgula, só que em zero. Tá? Então, é essa situação que eu tenho. Aí eu tirei, raiz quadrada de 144 é 12, raiz quadrada de 100 é 10. Simplifiquei por 2, 12 dividido por 2 dá 6 e 10 dividido por 2 dá 5. Cheguei na minha fração imprópria. Poderia transformar numa fração mista, tá? Agora a gente chega para o objetivo desses vai ter exercício para vocês fazerem depois, tá? Então, números racionais, relacionar esses números. Então, a gente vai ter que aprender a relacionar esses números. Podemos relacionar os números racionais, ou seja, as frações e os decimais, e podem ser utilizados o símbolo de igual para relacionar. Por exemplo, 3 quartos, ele é a mesma coisa do que 0,75. Como que eu cheguei nessa conclusão? Cheguei nessa conclusão pegando o número 3 e dividido por 4. Se vocês quiserem, pode testar agora. Peguem o número 3 e divida por 4. Quando vocês fizerem isso, vai dar esses 0,75. Tá? Então, quando eu pegar esse 3 dividido por 4, vai dar 0,75. Então, isso é a relação. Todo número fracionário tem uma equivalência em decimal. Então, sempre que eu tiver uma fração, eu posso transformar em decimal. Toda vez que eu tenho um decimal, eu posso transformar em fração, tá? Como que eu fiz essa transformação? Olha lá. Aqui tem uma situação. 15 décimos. Se eu olhar aqui é 15 décimos. Olha lá para você ver. Então, o que eu peguei? Esse 15, coloquei o número 15 aqui. Esse zero vai significar que eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, para ter uma casa depois da vírgula, eu coloquei a vírgula aqui. Então, 15 décimos é a mesma coisa de que 1,5. Tudo bem? São as mesmas coisas. Tem a mesma... são representados de forma diferente, mas valem a mesma coisa. Tudo bem? Aqui é outra situação. Olha lá. Eu tenho o inverso. Eu tenho 0,047 e eu vou transformar isso em fração. Como eu cheguei nisso em fração? Eu peguei esse 47, coloquei aqui em cima. Eu tinha 3 casas depois da vírgula. Então, o que eu tenho que ter? 3 zeros. Eu vou ter 3 zeros. Tá? Eu coloco o número 1 e mais 3 zeros. Aí eu posso fazer a minha fração irredutível. Diminuir a minha fração ao máximo que eu conseguir. Nesse caso, não dá para dividir. Mas eu posso dividir. Por exemplo, se desse 12 centésimos. Os dois dividem por 2. Então, eu poderia dividir por 2, tá?
Entendeu como relacionar uma fração com o seu decimal respectivo? Por quê? Quando eu falo que eu tenho 0,047, é a mesma coisa de falar 4 milésimos, tá? Então, quer dizer, os dois valem a mesma coisa, só que são formas diferentes de representar. Eu estou representando o quê? A minha fração e meu decimal. Os dois têm o mesmo valor, só que são representações totalmente diferentes, tá? Para continuar a relacionar, a gente pode comparar essas funções. Então, a gente pode fazer a comparação com o símbolo de maior e menor, tá? Então, aqui eu tenho 3 sextos e eu tenho 1 sexto. Nessa situação, é bem fácil de comparar quem é maior e quem é o menor. Por quê? É fácil de comparar. Porque os denominadores são exatamente iguais. Os denominadores são exatamente iguais. Eu só olhar para o meu numerador e ver qual é maior. Qual dos dois é maior? O 3. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que 3 sextos é maior do que 1 sexto. Como eu sei isso? Porque é só olhar para o meu numerador. Qual numerador for maior? Mas eu só posso fazer isso quando os denominadores já são iguais. Quando os dois são exatamente iguaizinhos, tá? Depois eu tenho aqui outra representação. A outra representação, eu tenho 2 quintos, e ele falou que 2 quintos é menor que 2 terços. Por quê? Ele já afirmou isso e é fácil de quê? É fácil eu conseguir observar através do desenho. Através do desenho é bem fácil de representar. Porque eu visualizando o desenho, eu consigo saber, ó, tá vendo? Essa parte foi pintado menos e essa parte foi pintado mais. Então, logo, esta fração, 2 terços, é maior do que a fração 2 quintos, tá? Então, essa é a diferença. Agora eu vou chegar nas situações mais difíceis. Quais são essas situações? Quando eu tenho denominador diferente. Se eu tenho denominador diferente, eu não consigo comparar os dois. Eu não consigo saber quem é maior e quem é menor. Logo, só de olhar. Eu não consigo perceber. Então, nesse caso, eu tenho que transformar esses denominadores iguais. Eu tenho 2 e 3 como denominador. Então, eu vou transformar ele igual. Para transformar igual, eu vou tirar o MMC. O MMC de 2 e 3 eu faço esse MMC, o MMC de 2 e 3 é 6. Todo mundo lembra como tira o MMC? Como resolve isso? Então, a gente já fez isso no começo do ano. Então, eu tiro esse MMC, deu 6. Então, o que, que eu vou ter? Eu vou ter que os denominadores, que era 2 e 3, passaram a ser 6 e 6. E aí, o que, que eu faço? Eu faço 6 dividido por 2, que vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Depois, 6 dividido por 3, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho... Opa, o que, que eu fiz? 6 dividido por 3, que vai dar 2. Aqui é 4, gente. Eu errei, tá? Aqui é 4. 6 dividido por 2. Eu coloquei a imagem errada, tá, gente? A imagem aqui é 4. Eu coloquei a imagem errada. Agora que vai ficar diferente. Ai, será que eu apago? A imagem tá errada. Então, pior que tá tudo junto. Tá, deixa assim. Presta atenção no que eu disser, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho... Então, aqui eu vou fazer 6. 6. Deixa eu pegar de novo aqui. Aqui eu vou pegar o 6, dividir por 6, que vai dar 1. Tá tudo errado aqui. Essas duas frações estão erradas. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu sei de onde eu peguei essa imagem. Deixa eu apagar. Isso. Então, o que eu tenho?
eu tenho que tirar esse MMC e fazer. Então, o que acontece aqui? Eu vou fazer esse 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, que vai dar 3. 3 vezes 3, 3 vezes 1 deu 3. Então, aqui seria o número 3. Aqui, 6 dividido por 3, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui, que deu 3 e aqui deu 4. Então, o maior é essa daqui. Eu acho que eu também coloquei errado. Não, é o contrário. Tá tudo ao contrário isso daqui, gente. Eu acho que eu peguei do lugar que tava errado. Isso. Então, eu tenho esse lado maior. Fazendo o MC, eu consigo comparar quem é maior e quem é menor, tá? Consigo fazer essa comparação. Por quê? Porque quando eu fiz aqui, ó, 6 dividido por 2 deu 3. 3 vezes 1 deu 3. Então, aqui ficou 3 sextos. E esse ficou 3, desculpa, 6 dividido por 3 deu 2. 2 vezes 2, 4. Então, aqui ficou 4 sextos. Aqui ficou 3 sextos e aqui ficou 4 sextos. Então, logo, esta fração 2 terços é maior do que 1 sobre 2, que é a metade, tá? Aí, o que eu também posso comparar? Comparar a minha fração com o meu decimal. Como eu faço para comparar a fração com decimal? Eu pego esse meu decimal e transformo ele em... Desculpa, pego a fração e transformo em decimal. 1 dividido por 4 deu 0,25. Agora ficou fácil de comparar. 0,25 e 0,75. E aí eu percebi que 0,75 é maior. Então eu consigo comparar fração com fração e consigo comparar fração com decimal. O mais fácil sempre é, quando eu tenho decimal, transformar a minha fração para decimal. Ou também posso transformar o meu decimal em fração. Nesse caso, a minha fração seria 75 sobre 100. E aí eu ia ter que simplificar ao máximo, tá? Até chegar no simplificar ao máximo, o número irredutível. Gente, apesar dos erros que teve aí, conseguiram entender essa parte de comparar a fração? Pessoal, conseguiram entender essa parte ou não? Precisa que eu fale de novo. Coisas que vocês já, algumas coisas dessas vocês já tinham visto, já tinham mostrado para vocês em alguns momentos. Tá. Maria Eduarda, qual que é a parte que você não entendeu? Da comparação de fração com fração ou de fração com decimal? Qual das duas? Fração com decimal? Tá. Então aqui, ó, eu tenho uma fração e eu tenho um decimal. Eu queria comparar os dois. Como eu faço para ficar mais fácil de comparar? Deixar os dois iguais. Ou deixar os dois em fração, ou deixar os dois em decimal. Eu resolvi deixar os dois em decimal. O que eu fiz para deixar os dois em decimal? Eu peguei o 1 e dividi por 4. Se você quiser, pode fazer aí na calculadora. 1 dividido por 4. Quando eu fizer 1 dividido por 4, vai dar 0,25. Agora, eu tenho 0,25 e 0,75. Qual dos dois é maior? 0,75. 1 quarto e 0,25 são duas formas de representar, mas eles valem a mesma coisa, como eu já tinha dito antes. São duas formas de representar, mas valem a mesma coisa. Então, 0,25 quarto são exatamente iguais. Então, logo, 1 quarto vai ser menor do que 0,75. Melhorou, Maria Eduarda? Frações impróprias na reta.
Então, quando eu tenho algumas frações impróprias, que nesse caso é 6/3, que é uma fração aparente, e 5/2, que é uma fração imprópria, tá? A primeira é aparente, a outra é uma fração imprópria que eu posso transformar em um número mesmo, tá? Aí eu tenho a minha reta numérica. Minha reta numérica bonitinha. Para me colocar esses 6/3, o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Eu vou dividir. 6 dividido por 3, 2. Então eu tenho 2. Aonde isso vai ficar? Vai ficar... Desculpa. Aí depois a outra eu também vou transformar. Eu vou dividir. 5 dividido por 2, transformei em decimal. Fala, Vinícius. Quer perguntar alguma coisa, Vinícius? Qual parte, Vinícius? Essa que eu estou falando agora? Posso continuar? Tá. Então, ó, eu transformei o 6 dividido por 3, deu 2. E aqui eu vou fazer a divisão também. 5 dividido por 2, que deu 2,5. Eu transformei os dois em números. Um ficou um número inteiro e o outro ficou fracionário. Por quê? Porque aqui 6/3 é uma fração aparente, que virou 2. E 6,40 o quê? Ah, tá. Quero acabar a aula. E aqui 2,5, tá? 2,5. O que acontece? Esse 6 vai ficar exatamente aqui, ó. Aonde é o número 2, tá? Ó, ele fica exatamente aqui, ó. Nesse rumo. Tudo bem? Neste rumo aqui, ó. Esse outro, ele vai ficar... Ele é 2,5, então ele fica entre o 2 e o 3. Ele é mais do que 2 e ele é menor do que 3. Quantas partes? Eu pensar em dividir aqui em 10 partes e ele vai ficar exatamente no meio, tá? Então, ó, esse outro número vai ficar aqui, ó, exatamente nesse meio. Passei um tracinho aqui e é onde ele vai ficar. Vinícius, contemplou a sua dúvida ou ainda tem dúvida? Eu vou colocar exatamente aonde está, ó. Aqui não deu 2? Coloquei exatamente aqui. Aqui não deu 2,5? Tá entre o 2 e o 3. Aonde? Na metade. Na metade. Entre o 2 e o 3. Tá? Qual, Vinícius? Fala qual a sua dúvida. Para ver se eu consigo te ajudar. Vinícius, qual a sua dúvida? Deixa eu ver. Não, o 6/3, ele está indo exatamente em cima do 2. O que tá indo para o meio do 2 é o 5/2. Tá? Tá vendo? O 6/3 está exatamente em cima do 2. Por que ele está em cima do 2? Porque quando eu faço a divisão de 6/3 vai dar exatamente 2. Então ele vai ficar em cima do número 2. Como se eu tivesse feito um ponto aqui. Em cima do 2. Agora, o 5/2, eu fiz a divisão, deu 2,5. Então ele é mais do que 2 e é menor do que 3. Então ele vai ficar na metade aqui, ó, exatamente entre o 2 e o 3, no meio. Por que no meio? Porque é 2,5. É a mesma coisa de pensar que dividiu esse número na metade. Ele ficou aqui bem no meio, tá? Melhorou? Tá. Então vamos prosseguir. Representação da fração decimal e porcentagem. São representações, formas de representar. Toda fração tem um equivalente em decimal, que por sua vez tem em porcentagem. São
todas formas de representar, formas de representação, mas no final tudo vale a mesma coisa. Então a gente vai ver uma tabelinha aqui. Ó. Se eu tiver 1 sobre 2 em fração, 1 sobre 2 é metade. A metade, quando eu vou transformar em decimal, ele fica 0,5 em decimal. E se eu transformo isso em porcentagem, fica 50%. Tá? 1/4 é em fração. Em decimal, é 0,25. Em porcentagem, é 25%. 1/8 ou 1 sobre 8 é 1,125, que é a mesma coisa de 12,5%. 5 sobre 5 é 1 inteiro. Então, não tem decimal, é 1 inteiro. Nem vai ter decimal, é 1, que significa 100%. 3 sobre 2 é 1,5. 3 sobre 2 é 1,5, que é a mesma coisa de 150%. Tá? Pergunto para vocês. Vocês lembram? Para mim, sair da fração e transformar em decimal, o que eu tenho que fazer? O que vocês observaram que foi feito? Para sair da fração e chegar no decimal, o que foi feito? E depois a outra pergunta já é, do decimal para a porcentagem, vocês conseguiram observar o que foi feito? Conseguiram dividir o numerador pelo denominador. Exatamente, Lucas. Então, para transformar uma fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Exatamente, resposta correta. E agora, do decimal, para transformar do decimal em porcentagem, o que foi feito? Alguém sabe? Eu tive que fazer uma conta, eu tive que fazer uma operação. Para transformar de decimal para porcentagem, foi feito alguma coisa, não acontece nada. O Lucas me respondeu que para transformar de fração em decimal, para sair da fração e transformar em decimal, eu dividi o numerador pelo denominador. Tá correto? Foi o que eu coloquei lá também. Ó. Transformar a fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Quem é o numerador? O número que está em cima. E eu vou dividir pelo denominador, que é o número que está embaixo. Agora, eu quero saber, se eu quiser transformar um decimal em porcentagem, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer uma conta, uma operação. Que conta? O que eu tenho que fazer? Observando o que foi feito, o que vocês imaginam? Alguém tem alguma ideia ou ninguém faz nenhuma ideia? Tá, respondendo para vocês. Para transformar, eu acho que de algum jeito tirou a vírgula. Tá, multiplicou. Não. Para transformar um decimal em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, eu vou pegar o meu decimal e multiplicar por 100. E aí eu chego na minha porcentagem. Tá? Multipliquei por 100, coloco o sinal de porcentagem. Por exemplo, 0,5 vezes 100 vai dar 50. Coloquei o símbolo da porcentagem. 0,25 vezes 100 vai dar 25. Coloquei o símbolo da porcentagem. 0,125 multiplicado por 100 dá 12,5. Coloquei o símbolo da porcentagem. 1 vezes 100, esse era o mais fácil de pensar. 1 vezes 100 vai dar 100%. 100 e coloco o símbolo da porcentagem. 1,5 vezes 100, 150%. Ficou claro para vocês? Como eu saio da fração, transformo em decimal, e depois como eu saio do decimal e transformo em porcentagem. Essa é a regra. Tudo bem? É bem simples. É bem simples se atentar, tá? Só fiz para transformar de decimal em porcentagem, é só uma multiplicação por 100, tá? Sempre. E aí, se eu quero tirar da minha porcentagem, é só eu dividir por 100. Se está em porcento, por eu tiver lá 15%, se eu dividir por 100,
o que vai acontecer? Vai voltar para o decimal, tá? Então, tudo bem. Representação. Isso significa são representações. Agora, eu posso te lembrar que fração e decimal, além de representação, eles são números. Então, eu posso fazer conta com a fração, posso fazer conta com decimal. Mas eu nunca posso fazer conta com a porcentagem. Porcentagem é só uma representação. É como se fosse uma imagem. Eu quero que fique mais bonito de apresentar. Eu uso porcentagem. Mas toda vez que eu for fazer cálculo, fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, eu não posso usar porcentagem. Eu tenho que voltar para o decimal, tá? Eu tenho que tirar isso da minha porcentagem. Ou voltar para o decimal, ou voltar para a fração. Para voltar para a fração, também é fácil. Por que é fácil para voltar para a fração? Voltando para a fração, eu penso lá no primeiro, 50%. 50%, você tem que lembrar que é 50%. Então, o que vai acontecer? Quando eu falo que é 50%, é 50%. Vai ficar esta fração aqui, ó, 50%, tá? 50% é 50%. Então, 50%. Essa é a minha fração. Ó, mas é uma fração muito grande, eu posso simplificar. Por quanto que eu posso simplificar? Por 50. Eu divido 50 por 50 e divido 50 por 100. Se eu dividir 50 por 50, vai dar 1. 50 dividido por 50. Se eu dividir 100 por 50, vai dar 2. Então, essa é a minha fração irredutível, tá? Então, eu posso transformar a fração, a porcentagem em fração para fazer cálculo, ou posso transformar a minha fração em porcentagem. Geralmente é mais fácil transformar em fração, tá? E, Vinícius, essa sua representação está dizendo que eu tenho nem a porcentagem, porque porcentagem é só por 100. Não posso colocar 1000, tá? Tudo bem? E aí, a minha fração irredutível é só eu dividir o 50 por 50 e o 100 por 50 também, que deu 1 sobre 2, ou metade. Olha lá, não voltou para onde que eu tinha, ó. Voltou exatamente para onde eu tinha. Tudo bem? Gente, tudo bem com a representação? Lembrando que fração e decimal eu posso fazer contas, eu posso fazer operações, eu posso fazer mais, menos, vezes, dividir. Com a porcentagem, não. Eu nunca faço conta com porcentagem. Porcentagem é só representação. Só pode ir por 100, Vinícius. Por quê? Não é porcentagem, não é por 100. Então, eu só vou colocar 50 por 100, 25 por 100, 12,5 por 100, 100 por 100 e 150 por 100. Então, o número que vai ficar embaixo, quando eu quero transformar a porcentagem em fração, o número que vai ficar embaixo sempre será um número 100. Por isso vem o nome de porcentagem. Por 100, tá? Por 100, entendeu? Gente, ficou claro? Ficou claro que são três formas de representar diferentes. Fração e decimal eu consigo fazer conta. Não, Vinícius, não. Se é 99% e eu vou transformar em fração, fica 90%. Eu não sei o que você está querendo entender, Vinícius, mas esse 100 eu não preciso. Se eu colocar o porcento ali, eu tiro 100. Se eu quero escrever a fração, eu coloco o traço de fração. Você colocou o traço errado, você colocou a porcentagem errado e queria fazer igual eu, colocando o traço de fração? Era isso? Tá, então é isso mesmo, Vinícius. É o traço de fração, não esse símbolo de porcentagem. Sempre por 100, tá? Gente, ficou alguma dúvida na representação? Principalmente a porcentagem? Não? Então, vou seguir, tá? Na verdade, eu tenho mais. Seria o final, mas eu tenho mais algumas coisinhas. Eu tenho algumas situações que eu acho importante vocês fazerem, porque vocês precisam treinar leitura e interpretação. Então, vamos fazer que acho que vai dar mais uns 10 minutinhos só. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração de empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? Está escrito errado, tá? Usam óculos. Ai, Jesus.
Deixa eu voltar, não é isso. Que usam óculos. Então, vamos pensar. Eu quero saber quantos empregados, quantos homens usam óculos. Eu tenho 1/3 de homens e 3/5 que usam óculos. 3/5 disso. Eu vou ter que fazer uma operação. Vou ter que fazer que conta? Mais, menos, vezes ou dividir? O que vocês acham? O que vocês acham? Dividir? Alguém acha outra coisa? Multiplicar. Então, eu vou multiplicar, tá? Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar a quantidade de homem pela quantidade de pessoas que usam óculos, tá? Então, vou fazer essa relação. E essa relação é 1 vezes 3, tá? Porque ficou a fração 1/3 vezes 3/5. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Tá? Simplificando essa minha fração, eu consigo. Eu tenho 3 e 15 na tabuada do 3. Então, eu posso dividir 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Então, minha fração irredutível é 1/5. Logo, o que acontece? Eu tenho 1/5 de homens que usam óculos nessa empresa, tá? Quando eu quero fazer sempre relação entre quantidade de pessoas, eu tenho duas frações e quero relacionar essas quantidades, eu quero entender essas quantidades de alguma forma, meio que no significado primeira parte, eu quis tirar a quantidade de mulheres que usavam óculos e depois de mulheres e depois a quantidade de pessoas que usavam óculos. Então eu sempre faço essa multiplicação. Exatamente, Vinícius. Isso mesmo, Vinícius, tá? Segunda situação. Dona Beth tem 5 meios, 5,5 metros de tecido para fazer aventais. Ela gasta meio metro de tecido em cada avental. Quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Então ela tem 5,5 metros de tecidos, ou 5,5 metros de tecidos para fazer aventais. Ela gasta meio metro para fazer um avental. E aí, que conta eu vou fazer? Lucas, não preciso da resposta, preciso saber que conta eu vou fazer. Que conta eu irei fazer? Divisão. Exatamente, Vinícius, divisão. Olha lá, eu peguei 5 meios dividido por meio. Eu transformei essa minha fração mista em uma fração imprópria para ficar mais fácil de resolver. Ou seja, aqui eu tenho 5 inteiros. 5 inteiros, pensando que o meu denominador era 2, eu vou ter que somar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Então eu vou ter 10. Acompanharam comigo? 5 inteiros. Eu tenho 5 inteiros. Cada parte inteira foi dividida em duas partes. Tá? Preste atenção, olha o que eu estou falando. Eu tenho 5 inteiros. Preste atenção. Cada inteiro foi dividido em duas partes. Ou seja, se cada inteiro foi dividido em duas partes, para usar toda essa parte inteira, eu usei 2. Mais 1, 11. Todo mundo chegou nesse número igual eu? Todo mundo conseguiu chegar no 11 igual eu falei? 11 sobre 2. Esse 5, 1 meio para 11 sobre 2. Conseguiram raciocinar que nem eu? Eu tenho 5 inteiros. Se eu tenho 5 inteiros e cada inteiro foi dividido por 2, então eu utilizei 10 partes. 2 do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro, 2 do quarto, 2 do quinto. 2 vezes 5, 10. Com mais um que tinha aqui, nesse meio, ficou 11. 11 sobre 2. Só fiz essa transformação.
copiei o outro, dividido por 1/2, tá? Aí o que eu fiz? Quando é uma divisão, eu tenho que transformar isso em multiplicação. Peguei a primeira fração, que era 11/2, mantive, troquei a divisão por multiplicação e peguei e fiz o quê? Inverti. O 2 que estava embaixo foi para cima e o 1 ficou embaixo, tá? 11 vezes 2, 22. 2 vezes 1, 2. Aí, 22. Aqui é uma fração imprópria. De fato, uma fração aparente. Porque parece uma fração, mas eu consigo transformar em um número inteiro. 22 dividido por 2, 11. Então, a minha resposta, ela conseguirá fazer 11 aventais. Tudo bem? E se eu pensar sem fazer a conta, olha lá, pensando sem fazer a conta. Eu tinha 5 metros. 5 metros, se cada metro eu faço meio, então eu vou fazer 10 aventais. Se eu tenho 5 metros e a cada metro, meio metro, eu faço um avental, então desses 5 metros eu já consigo fazer 10. Com mais meio metro que eu tenho, 11 aventais. Entenderam, pessoal? Conseguiram chegar à mesma resposta que eu? Foi claro? Então vamos para a próxima. Olha lá. 1/4 tem um formato quadrado e sua área é de 0,5 centímetros quadrados. Então eu tenho 1/4. A área dele é 0,25 centímetros quadrados. Qual o tamanho do lado? Então, qual é o tamanho desse lado? Então, e aí, o que eu faço? Eu vou pegar, vou colocar aqui para vocês, que essa é mais difícil. Eu vou pegar. O que acontece? A área do quadrado é lado ao quadrado. Eu peguei essa área e substituí pelo tamanho da área aqui, que era 0,25 centímetros ao quadrado. Coloquei o 0,5 centímetros ao quadrado aqui. Esse L ao quadrado, eu quero descobrir o valor do lado. Então, esse ao quadrado tem que passar lá para o outro lado do sinal de igual. Lembrando das expressões algébricas que a gente viu, quando ele passa para o outro lado, ele vai com a operação oposta. O oposto do quadrado é uma radiciação. Está elevado ao quadrado, então é uma raiz quadrada. Então, eu vou colocar esse 0,25 na raiz quadrada. Aí, raiz quadrada de 0,25, como a gente já viu, é 5. Então, o lado desse quadrado é 0,5. Tem 0,5 centímetros esse quadrado, tá? A medida do lado é de 0,5 centímetros, tá? Essa outra situação. Numa lanchonete, um suco de laranja pequeno custa 300 ml. Desculpa. Numa lanchonete, um suco de laranja pequeno de 300 ml é vendido por R$ 3,30. E o suco grande, de 500 ml, é R$ 4,70. Supondo que os preços são proporcionais às quantidades de líquidos do copo. Calcule. Quanto custa 100 ml de cada 100 ml de cada suco de laranja se for comprado suco pequeno? E 100 ml, quanto custa 100 ml do suco de laranja se for comprado o suco grande? Então vamos pensar. Para descobrir qual é o valor do suco a cada 100 ml, quanto que eu pago pelo suco pequeno, que conta que eu tenho que fazer? E logo vai ser a mesma conta que eu vou conseguir descobrir, fazer os 100 ml do suco grande. Quanto que vai ser o preço por cada 100 ml? Que conta eu tenho que fazer? Mais, menos, vezes ou dividir? Dividir, exatamente. Vamos lá dividir. Olha lá. R$3,30. 3,30 dividido por 3 vai dar 1,10. Ou seja, R$1,10. Então, a cada 100 mililitros de suco, eu vou pagar R$1,10. Se eu compro, porque o copo é de 300 ml, então, tá? A cada 100 ml eu vou pagar R$1,10. Da mesma situação, eu vou fazer para o B. Só que agora, o que mudou? Eu não tenho mais 300 ml. Então,
Só recapitulando aqui, ó. Eu peguei o preço do meu suco, que é R$ 3,30, e dividi pela quantidade de ml que tem aqui. Na verdade, eu dividi em 3 partes. Eu pensei 100 ml é uma parte, 2 partes, 3 partes. Por isso que eu coloquei 3. Eu dividi ele em 3 partes. Tudo bem? Entendeu essa situação? Eu dividi por 3, por quê? Porque 100 ml uma parte, 200 ml duas partes e 300 ml 3 partes. E aí por isso que eu dividi por 3. Aí deu R$1,10. Desculpa, R$1,10. A outra situação, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou dividir por 5 partes, porque tem 500 ml. Então eu vou pegar os 4,70, que é o valor do suco grande, e vou dividir por 5, porque é 5 partes. 100 ml uma parte, 200 ml duas partes, 300 ml três partes, 400 ml quatro partes e 500 ml 5 partes. E aí quando eu fiz essa divisão, deu 0,94. Então eu percebi que eu pago. Se eu comprar o suco pequeno, eu estou pagando R$1,10 a cada 100 ml. Se eu comprar o suco grande, eu estou pagando 0,94 centavos por cada 100 gramas, 100 ml desse suco grande. Agora eu pergunto para vocês assim, qual é o melhor custo-benefício? Qual eu compro que eu saio em vantagem? Qual o melhor custo-benefício? Qual suco eu devo comprar? Qual o melhor para me comprar que eu vou economizar mais e ter mais benefício? O suco grande, tá? Então, essa é a situação. O melhor custo-benefício é o comprar o suco de 500 ml, que custa R$4,70. Porque a cada 100 ml eu pago 94 centavos. Tudo bem? Então, era isso. Agora eu falo para vocês que tem atividades para vocês fazerem, para vocês lerem, observarem. No caderno Aprender Sempre, a sequência de atividade 3, tá? Sequência de atividade 3, do volume 2, das páginas 84 até 97. Então, tem exercícios. Na próxima semana, na quarta-feira, a gente vai corrigir alguns dos exercícios aqui também, às 16h30, novamente. A gente vai corrigir todos que a gente conseguir. Às vezes a gente não consegue corrigir todos. Mas a gente se estendeu bastante, passamos 20 minutos do horário que eu queria parar e encerrar a aula. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar?